né? Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nessa videoaula de hoje, a gente vai estudar números decimais. Nós vamos aprender a somar, multiplicar, dividir, subtrair números decimais. Os senhores vão aprender tudo sobre números decimais, senhores. Não esqueçam de se inscrever no canal, dê um like aí embaixo nessa mãozinha, clicar no sininho para os senhores receberem notificações. Com isso, os senhores vão ajudar o canal a crescer. Espero que os senhores gostem e tenham uma boa aula. Para iniciar, senhores, nós vamos definir o que são números decimais. Números decimais são frações cujos seus denominadores são potências de 10. Exemplo, 3 sobre 10. 10 é 10 elevado a 1, uma potência de 10. 12 sobre 100. 100 é 10 elevado à segunda potência, é uma potência de 10. 6 sobre 1000. 1000 é uma potência de 10. 10 elevado à terceira. Agora, o número decimal indica que o número não é inteiro. Como eu disse a vocês, ali eu tenho 3 dividido por 10, 12 dividido por 100, 6 dividido por 1000. E o número decimal lá está 6,36. É o número decimal. Em cima é uma fração decimal. Ali significa que 636 foi dividido por 100. 6,36. 0,256 significa que 256 foi dividido por 1000. 53,02 significa que 5.302 fora dividido por 100. Senhores, simples assim. Os senhores vão compreender melhor daqui a pouquinho no próximo slide. Então, número decimal, fração decimal. É a mesma coisa, é só a forma diferente de se escrever. Vejamos aqui um pequeno detalhe. Se alguém na rua olhar para o senhor e apresentar um número 8 que está escrito ali, olha lá aquele número 8. Naquele número 8 tem uma vírgula ali, os senhores vão pensar, mas não está escrito vírgula nenhuma. Mas os senhores podem responder sem nenhum problema que ali existe uma vírgula, porque na frente de todo número, senhores, tem uma vírgula. É como quando nós estudamos frações, eu não falava para os senhores que debaixo de todo número não tem o número 1. Quando você está trabalhando com o número inteiro, não precisa escrever isso. Mas quando está trabalhando com fração, tem que escrever o número 1. Tem que tomar cuidado com isso. Então, todo número aqui tem uma vírgula na frente dele lá. A vírgula. A representa todos os nomes. Então, na frente do número tem alguma vírgula. E aí, senhores, embaixo, no quadrinho preto, escrito, cada casa que eu andar para a esquerda, eu divido o número por 10. Olha lá o 0,A. Eu peguei aquele A de cima, andei com a vírgula uma casa para a esquerda. Quer dizer, eu dividi o A por 10, ficou A dividido por 10, olha lá A sobre 10. O mesmo aconteceu com o 0,5. Eu peguei o 5 e dividi por 10. A vírgula estava na frente do 5. Eu andei uma casa para a esquerda, eu dividi o 5 por 10. E o 0,05? A vírgula não estava na frente do 5? Eu andei duas casas certinho, está até nos mostrando o número 2, contando as casas. Atrás do 5, uma casa, atrás do 0, duas. O outro 0 foi só para complementar o número, ok, senhores? O 0, antes da vírgula, não tem valor numérico. Agora, senhor, preste bem atenção. Andou para a esquerda, divido por 10. Se eu andar para a direita, é o contrário, eu vou estar multiplicando. Alô, 5,0. Eu multipliquei por 10, eu andei uma casa, aí virou 50. Aí a vírgula andou para a frente do 0, ficou 50,0. A mesma coisa aconteceu com 5 vezes 100. Eu andei duas casas para a direita, eu multipliquei o número por 100. Ok, senhores? Se eu andar 3, é como se eu tivesse multiplicado por 1000, e assim sucessivamente. Não esqueçam nunca na vida dos senhores. Todas as vezes que o senhor vê um número decimal, vírgula, e toda hora aparece, né? Você lida muito com dinheiro, centavo, essas coisas. Se a casa da vírgula andou para a esquerda, o senhor dividiu o número por 10. Se andar para a direita, o senhor multiplicou o número por 10. Simples assim, não esqueçam disso. Agora, senhores, vamos ver algumas transformações. Eu quero transformar um número que está escrito em decimal em fração decimal. É simples assim. Eu tenho 53,23. Eu andei com ele duas casas para a direita. A seta está até nos mostrando isso ali. Ó. Se eu andei para a direita, quer dizer que eu multipliquei por 100. Para manter a igualdade, eu tenho que dividir por 100. Anular, multiplicar. Então ficou
5.323 sobre 100. É a mesma coisa que 53,23. Ah lá o 0,035, letra B. Eu fiz a mesma coisa, só que agora eu andei 3 casas. Se eu andei 3 casas, eu multipliquei por 1.000. Andei 3 casas para a direita, atenção. Se eu andei para a direita 3 casas, eu multipliquei por 1.000. Então eu tenho que colocar o 1.000 no denominador para escrever o número da mesma forma sem alterar, né? Porque 0,035 não é igual a 35, é igual a 35 sobre 1.000. Ah, não, 0,0028. Eu andei 4 casas, quer dizer, eu multipliquei por 10.000, né? Se eu multipliquei por 10.000, eu tenho que colocar no denominador 10.000 para anular a multiplicação. Então ficou a fração 28 sobre 10.000. Transformei os números decimais em fração decimal. Vamos fazer o contrário, senhores? Transformar a fração decimal em número? Olha lá, é aquilo que eu expliquei para os senhores. A vírgula está na frente do 3, do 53,23. Eu quero transformar em número decimal, está dividindo por 100, eu vou andar 2 casas. Uma casa atrás do 3, outra casa atrás do 2. Coloquei ela ali, o número virou 53,23 de verde. Olha lá o 35, ele está dividido por 1.000 na fração decimal. Eu vou andar 3 casas. Atrás do 5, uma, atrás do 3, outra, atrás do 0, terceira casa, e coloquei o 0 para complementar. Olha lá o 28, é 4 casas. Atrás do 8, uma, atrás do 2, outra, atrás do 0, outra, atrás do outro 0. Coloquei o 0 para complementar, ficou 0,0028. Simples assim, senhores. Tome cuidado com essas casas. Se andou para a esquerda, está dividindo. Andou para a direita, está multiplicando. E os senhores podem fazer o que quiser. Quantas casas o senhor andar para a direita, vocês têm que dividir por 10 cada casa. Se andou para a esquerda, tem que dividir 10 cada casa. Não esqueçam disso. Se os senhores não entenderam, revisam os vídeos, escreve no papel, para os senhores compreenderem essa manobra de vírgula para lá, vírgula para cá. Divide por 10, 100, 1.000, 10.000, de acordo com o número de vírgula que os senhores andaram. Agora, senhores, já que a gente conhece o número decimal, consegue transformar número decimal em fração decimal e vice-versa, a gente vai aprender a fazer algumas operações com números decimais. Vamos iniciar com soma e subtração. A soma e subtração é quase a mesma coisa de uma soma de números inteiros normais. A que a gente tem que respeitar é a regra da vírgula. Então, o primeiro passo, eu vou explicar os exercícios e os senhores vão responder. Vamos no primeiro exercício, 3,46 somado com 32,47. Eu vou montar a nossa somazinha. Vou colocar o 3,46 e o 32,47, respeitando a seguinte regra: vírgula debaixo de vírgula. Não esqueçam disso. Vírgula debaixo de vírgula. E aí eu coloquei um 0 ali atrás do 3, do primeiro número, para complementar, não ficar aquele buraco vazio e ficar bonita mais a conta, né? Somo normalmente, senhores. 6 mais 7, 3, vai 1. 1 e 4, 5, com mais 4, 9. Coloquei o 9 ali. 3 mais 2, 5, 0 mais 6, 3. A vírgula, simples assim. Baixei ela no mesmo alinhamento. Olha lá. Vírgula debaixo de vírgula, sempre. Vírgula debaixo de vírgula, não esqueçam isso, tá? Vamos ver a outra soma? Vocês vão compreender melhor. 23,46 mais 1,23. Olha lá. Eu esqueci de colocar o 0 ali para complementar. Não, eu fiz questão de não colocar para mostrar ao senhor que não é obrigatório colocar. Mas quando coloca, a conta fica mais bonita, né? Na próxima conta eu mostro, eu vou colocar para os senhores, prometo. Então vamos somar? 6 e 3, 9, 4 e 2, 6, 3 e 1, 4, 2 mais nada, 2. A vírgula, baixei no mesmo alinhamento. Olha lá, ó, ficou 24,69. Vamos a outra conta? 03542 mais 10,0289. Coloquei o 03542, o 10,0289, o sinalzinho de mais, e o zerinho amarelo, como prometido, para completar a conta e ficar mais bonita. E a gente começa a somar sempre da direita para a esquerda. 9, 2, 11, vai 1. 4 e 1, 5 e 8, 13, vai 1. 5 e 6, 2, 8. 3 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 10,3831 é o resultado dessa operação. Agora nós vamos fazer subtrações. Subtração, 32,47 menos 3,46. Olha, vamos subtrair, né? A gente monta a continha, 32,47, coloca o sinal de menos,
3,46, respeitando a regra de vírgula, de bar de vírgula. Zerinho amarelo para ficar mais bonita a conta. E vamos fazer conta. 7 menos 6, 1. 4 menos 4, 0. 2 não dá para tirar 3, eu vou lá no outro 3 lá em cima. Me presta 1 aí, ficou 12. Menos 3, 9. Ele emprestou 1, 2 menos 0, 2. 29,01. Simples assim. A vírgula, baixei no mesmo alinhamento. Vírgula de bar de vírgula por 29,01. A próxima subtração é 23,46 menos 1,23. Montei 23,46, vírgula de bate vírgula, 1,23. Coloquei um zero para complementar. 6 menos 3, 3. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. 2 menos 0, 2. A vírgula baixei no mesmo alinhamento. 22,23. Olha que continha legal. 10,0289 menos 03542, coloquei vírgula debaixo de vírgula e um zero para complementar. Agora vamos fazer conta. Cuidado aí com essa conta. 9 menos 2, 7. 8 menos 4, 4. 2 para tirar 5 não dá? Eu peguei um emprestado. Peguei um emprestado aqui, é de 0. Que pegou um emprestado do 10 aqui. Aí pá, ficou 12 menos 5, 7. Ele era 10. Ficou 10 menos 3. Não é 10, é 9, porque eu não emprestou lá para o 12, 1. 9 menos 3, 6. O outro 10 virou 9 também, menos 0, 9. Atenção, quando o 0 pegou um emprestado 10, e virou 10. Aí ele foi e emprestou 1 por 2, virou 9. Aí ficou o primeiro 10, virando 9, o outro 10, 9 também. Cuidado, essa acontece em várias contas, tá? Aí ficou 9,6747. Simples assim. Agora o senhor já sabe somar e subtrair. Repitam essas contas no caderninho. Copia elas aí de branco, coloca lá e vão fazer. Depois vocês vêm no vídeo e conferem. Até os senhores aprenderem a somar bem. Aí depois vocês vão para a multiplicação, que a gente vai ver agora. Olha lá, vamos multiplicar e dividir os números decimais? O primeiro passo é multiplicar normalmente. Eu nem coloquei as vírgulas ali, senhores, porque a gente vai multiplicar como se não houvesse vírgula, ok? Vamos multiplicar, faz de conta que nem existe vírgula. Vamos multiplicar primeiro, né? Então a gente vai pegar 1,72, o 3,46, esqueci da vírgula e multiplicar como se fosse um número normal. 6 vezes 8, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42 e 1, 43, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então o número azul está ali, já multiplicar todos os 6. Agora vamos fazer o veja, que é o 4 que a gente vai multiplicar. 4 vezes 2, 8, coloquei debaixo do 3 ali. Por quê? A gente começa uma casa depois, né? 7 vezes 4, 28. Né? 8 vão 4. 4 vezes 1, 4. Né? 8 vão. 7 vezes 4, 8 vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Ficou 688. É o verdinho ali, que é a multiplicação do 4. Agora vamos fazer a multiplicação do 6. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Vai 2, está de rosa lá em cima. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 516. Fizemos a soma. 2, 8, 3, 11, vai 1. 8 e 1, 9, 6, 15, vai 1. 1 e 1, 2 e 6, 8 e 1 mais 1, 9. O 5 não tem que somar. 5, 59, 512. Temos que colocar a vírgula aí? Daqui a pouquinho a gente coloca. Vamos fazer a outra continha? 0,12 vezes 1,34. Vou multiplicar como se não tivesse nenhuma vírgula. Normal. Esquece vírgula agora. Então, só cuidar da multiplicação. 12 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 4 é nada, nada. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 3. 3 é nada, nada. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Não é nada, nada. Multipliquei os 3 números, coloquei uma casa depois, igual manda o regulamento da multiplicação. E agora eu somo 8. 6 e 4, 10, vai 1. 3 e 1, 4 e 2, 6. O 0 mais 1, 1, 0. Então eu tenho esse número aí. Agora é o seguinte, a regra para colocar vírgula, senhores. Vamos à primeira conta agora. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem o 7, o 2, tem o 4 e o 6. São 4 casas. Então, senhores, a vírgula não está na frente do 2, igual eu expliquei para o senhor, todo mundo tem um vírgula na frente. A gente pega a vírgula e conta 4 casas. Tem 4 casas na frente, olha lá. Vou contar. Do 2 para trás, do 2 é 1.
Atrás do 1 é 2 casas, atrás do 5 é 3 casas, a cada 9, 4 casas. 5,9512. Simples assim é a multiplicação. Já coloquei a vírgula, está terminado. Olha, a mesma coisa aconteceu com o outro lá, olha. Não tem o 1, o 2, o 3, o 4 depois da vírgula? São 4 casas, então eu vou pegar na frente do 8, não está a vírgula? Vou andar 4 casas. Para trás do 8, 1, para trás do 0, 2, para trás do 6, 3, para trás do 1, 4. Simples assim. Você multiplica normalmente, conta quantas casas tem depois vírgula e vai andando com a vírgula até chegar no número de casas que você multiplicou. Ok, senhores? Repita esse exercício, refaça esse exercício, que os senhores vão ficar craque na multiplicação. Na soma e subtração já são craques, agora são da multiplicação. Vamos estudar a divisão, senhores? Vamos. 3,24 dividido por 1,8, senhores. Eu até escrevi ali, ó, eu vou anular essa vírgula. Primeira coisa que eu tenho que fazer para anular essa vírgula, eu tenho que pegar o número que tem maior casa, né? O que está sendo dividido ou divisor, tanto faz. Dividendo ou divisor. 3,24 são duas casas para me eliminar a vírgula. Andei com a vírgula para frente do 4. Quer dizer, eu multipliquei por 100, porque eu andei com a vírgula para a direita. Se eu multipliquei ele por 100, eu tenho que multiplicar o 1,8 também, para ficar tudo igual. 1,8 virou 180. É como se eu tivesse 3,4, uma fração sobre 1,8. Multipliquei todos os dois por 100. Aí ficou 324 dividido por 180. Aí você divide normal. Olha lá. 180 vezes 1 dá 180. Diminuindo 324, sobrou 144. Como não dá para dividir, eu coloquei um zero ali e uma vírgula lá. O que eu fiz? É como se eu tivesse multiplicado por 10 lá em cima e aqui embaixo também. Ficou a mesma coisa. Aí qual o número que multiplicado por 180 vai dar 1440? Lá no rascunho eu tentei por 6, por 7, foi aproximando. No 8 bateu zeradinha lá, ó. 180 vezes 8 dá 1440. Vem para cá negativo, 1440 menos 1440, zero. Terminado a nossa divisão. O quociente dessa divisão é 1,8. O mesmo acontece com a outra divisão, senhores. Vamos lá para os senhores verem. Olha lá. 2,835 dividido por 5,25. Ali, para eliminar aquela vírgula, eu tenho que multiplicar por 1000, porque são 3 casas lá. Na frente do 8, na frente do 3, na frente do 5. 3 casinhas. Sendo assim, senhores, essas 3 casas, eu multiplicando por 1000, vai ficar 2.835. O sinal de divisão em vermelho, 5.250. Olha, ficou maior, hein? Que eu multipliquei o 5,25 por 1000 também. Agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para dividir? Olha lá para os senhores verem, coloquei embaixo maior agora. 28,35, coloquei um zero azul na frente. Se eu multipliquei ele por 10, eu coloco um zero, uma vírgula no quociente, que está resolvida a equação, eu igualei a conta, ok? Agora eu vou dividir normalmente. Qual o número que eu multiplicar 5.250? Eu vou chegar próximo do 28.350. É o 5, que eu só multiplicar vai dar 26.250. Vai para lá negativo, se eu subtraindo do 28.350, eu vou achar o valor de 2.100. Olha lá que beleza, senhores. Aí 2.100 não dá para dividir pelos 5.250. Aí eu pego o quê? Eu coloco um zero de verde, eu coloquei lá, e não precisa colocar outra vírgula, já tem uma vírgula lá, ok, senhores? Aí acabou. Eu vou ver qual o número que eu multiplicar por 5.250 vai dar 21.000. É o 4. 5.250 vezes 4, que eu testei por 3, testei por 2, cheguei no 4, deu certinho. Aí eu venho para cá subtraindo, 21.000, subtraindo deu zero. Simples assim para fazer a conta de divisão. Senhores, repitam todas essas operações que nós fizemos aqui. Os senhores assomam as multiplicações, as divisões, as somas e subtrações. Não esqueçam, repitam elas. Vão repetindo todas elas. Olha aí, soma e subtração. Vocês vão repetir somar e subtrair. Vocês vão
todas as contas de soma e subtração, façam e refaçam, e vocês façam as de multiplicações também, refaçam, coloquem a vírgula, depois vocês repitam de divisão, até vocês treinarem com essas contas, porque aí vocês têm a solução, têm a minha explicação, aí depois vocês vão ficar craque e vão prestar muita atenção agora num problema que envolve todas essas operações e que caiu em vestibulares, né? Senhores, o que o cara do problema falou? Um dia sideral é o seguinte, lá no espaço sideral, senhores alunos, existe uma diferença do dia nosso aqui. O nosso dia tem 24 horas, certo? Lá no espaço sideral, aquela volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, lá é 23 horas, 93447 horas, certo? E aqui na Terra é 24 horas. Esse que o cara está nos explicando. Que o Sol, comparando, o Sol nasce de manhã, passa o dia todo, passa a noite e nasce no outro dia de manhã, dá 24 horas. Lá no espaço sideral, e a Terra dá volta no seu próprio eixo, nesse tempo que o Sol está nascendo e se pondo. Aí agora, lá no espaço sideral, quando ele vai fazer isso comparado com uma estrela qualquer, ele gasta apenas 23,93447 horas. Aí o cara pediu saber, eu quero saber qual que é a diferença disso aí. Tranquilo. Mas aí o rapazinho de terno azul falou assim, olha, todas as opções estão em minutos e segundos. Então, nós não temos só hora aqui de referência, que é 24 horas, menos 23,93447 horas. Está tudo em hora. Não tem problema. A gente vai pegar o dia solar médio de 24 horas e subtrair o dia sideral médio. Então, vamos pegar lá, peguei, escrevi a pontinha, botei o sinal de menos, coloquei aquele monte de zero verde para complementar a conta, como eu falei para os senhores na subtração. Aí o lá não dá para tirar 7 de 0. Aí eu peguei lá do 4 emprestado. Todo mundo ali virou 10. Só que agora, esse último zero aqui pegou emprestado os outros 10 e virou todos para trás, viraram 9. Aí ficou 10 menos 7, 3. O outro 10 que virou 9, ficou 9 menos 5, 4. 9 menos 4, 5. 9 menos 3, 6. 9 menos 9, nada. Aí o 4 não tinha emprestado 1 para eles lá virar 10. Aí ficou 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. Tenho essa conta aqui, vírgula debaixo de vírgula. Olha aí, senhores. 0,0553 horas. Horas. Aí é uma coisa interessante, porque para mim transformar essa hora em minutos, basta eu multiplicar esse valor por 60, porque uma hora não tem 60 minutos, esse valor não está em hora. Se eu dividir por 60, eu vou achar quantos minutos isso aí corresponde, ok, senhores? Vamos fazer isso? Vamos lá. 3,6553 horas vezes 60 minutos. Eu multiplico por 60. Jogo o zero para o lado de cá, porque multiplicar por zero não vai me adiantar nada, eu só abaixei ele ali. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 5, 31, 31, vão 3. 6 vezes 5, 33, 33, vão 3. 6 vezes 6, 36 e 3, 39. Muito bem. Senhores, abaixei o zero. Agora, o seguinte, o número era 0,65, eu não coloquei aquele outro zero, igual eu falei para vocês, o zero aí não vai adiantar nada. Mas quantas casas o número tem depois da vírgula? Vamos contar lá? Depois do 0, 1, depois do 6, 2, depois do 5, 3, depois do outro 5, 4, depois do outro 3, 5. Então vamos andar 5 casas? Atrás do 0, 1, atrás do 8, 2, atrás do 1, 3, atrás do 3, 4, atrás do 9, 5 casas. Porque o número 06553 tinha exatamente 5 casas depois da vírgula. Não é assim que eu ensinei para os senhores a multiplicação? Acabou. Agora é simples demais. Então, nós temos ali 3,39118 minutos. Acontece que a parte inteira em minutos está ali 3 minutos. Agora, aquela parte fracionada, 0,93180, ele é a parte que tem minutos também. Eu vou transformar isso em segundos.
Um minuto não tem 60 segundos, então vou pegar essa fração e multiplicar por 60 e vou descobrir quantos minutos isso aí, quantos segundos esses minutos valem. 9,3180, 0,93180 minutos corresponde a quantos segundos? Olha lá, 0,93180 de amarelo vezes 60, vamos transformar essa fração em segundo. Multiplicando, porque o zero ali não precisa multiplicar. Abaixei o zero de 60, 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Vai 1, 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Vai 1, 9, 6, 54 e 1, 55. O número lá, 09318, tem 1, 2, 3, 4, 5 números depois da vírgula. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Ok, senhores? Acabou o problema. Nós agora temos que fazer o quê? Lembrar que 0,93180 minutos corresponde a 55,9,0 segundos. Ok, senhores? Então, o que a gente faz aqui agora? A gente pega, conta o... Ali a gente conta que 55,9,08 segundos, nas respostas que a gente tem lá do problema, o mais próximo é os 3 minutos e 56 segundos. Ele arredondou 55,908 para 3 minutos e 56 segundos, ok, senhores? Só não esqueça um detalhe, que o número 0,93180, aquele zero ali não vale nada. Então, a vírgula começa a contar do 8 para trás, ok, senhores? Então, 931 é 4 casas, tá? Por isso que andou 4 casas do zero para trás. E arredondou 55,9080 para 56, para a gente riscar na letra D, que é o que o exercício nos pediu, ok? Temos mais um exercício interessante, espero que os senhores compreendam também. Refaçam o exercício, leiam bem o enunciado, refaçam as contas, as transformações de hora para minuto, de minuto para segundo, as necessidades, para os senhores ir acostumando, porque esse tipo de exercício cai em vestibular, concurso, o tempo todo. Vejamos agora, senhores, o outro problema. É no carnaval que os catadores de latas mais lucram. Em 5 dias de festa, eles arrecadaram cerca de 50% da média de latas coletadas por mês. Segundo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 80 catadores fizeram uma coleta seletiva no Sambródromo e no Terreirão do Samba nos 5 dias de festividades carnavalescas, coletando cerca de 400 mil latinhas de alumínio. Que legal, né? Meio Ambiente agradece. Se a massa de cada lata de alumínio, quer dizer, cada lata de alumínio pesa 14,5 gramas. Presta atenção nisso. Podemos afirmar que cada catador recebeu quanto em reais por as latas? Primeira coisa a descobrir, a gente vai descobrir quantas latas cada catador recolheu, né? Ele não falou que era 400 mil latas? Eu vou dividir por 80 catadores e vou achar quantas latas cada um recebeu. Cada catador coletou 5 mil latas. Que legal, né? Muito bem. E a gente vai então calcular quanto de peso cada catador recolheu. Então, nós vamos pegar os 5 mil latas que o cara recebeu, vamos contar só de um agora. Vamos pegar as 5 mil latinhas que o cara recolheu e multiplicar por 14,5 gramas, para a gente saber quantas gramas dá isso aí, né? Então, eu vou pegar 14,5, multiplicar por 5 mil. Eu joguei aqueles zeros todos para lá, que eu multiplico só por 5, depois só abaixo o zero, está multiplicado eles. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 4, 20, 22, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Então, deu para descobrir, senhores, que cada catador recebeu 72 mil, coletou 72.500 gramas. Mas eu preciso saber de 100 quilos, né? Porque
ele recebe 2,50 por quilograma. Então, para me transformar por quilo, cada quilo não tem 1.000 gramas. Então, se eu pegar 72.500 e dividir por 1.000, eu vou saber quantos quilos dá. Então, cada catador coletou 72,5 quilogramas. É simples assim, né? Acho que os senhores entenderam bem. Eram 5.000 latinhas que cada um recebeu, porque eu dividi por 80. Se cada lata pesa 14,5, eu descobri quantas gramas o cara coletou. E transformando de gramas para quilos, dividindo por 1.000, ele recebeu 72,5 quilogramas. Aí eu vou saber quanto que o cara recebeu em grana, como é que foi o capilé dele lá, a grana. Então eu vou pegar os 72,5 quilogramas que ele coletou e multiplicar por R$ 2,50, que é o que o cara pagava para ele por cada quilograma. Está escrito ali em cima. Então, 72,5 vezes 2,5. Multiplico como se não tivesse vírgula. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, 2, 12, vai 1. 7 vezes 5, 31 e 1, 36. 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 7 vezes 2, 14. Vamos somar. 5, 2, 6 e 5, 11, vai 1. 4 e 4, 8. 1 com nada somado, 1. Agora, quantos elementos tem depois da vírgula lá, senhores? Depois do 2 eu tenho 1. E depois do outro 2 também eu tenho. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Então eu vou andar duas cargas para trás. Então a vírgula está no 5. Para trás do 5, uma casa. Para trás do 2, outra casa. Cada catador recebeu pelas latinhas R$ 181,25. Simples assim. A resposta do nosso problema seria a letra C. Senhores, espero que os senhores tenham compreendido, tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir. Tenham uma boa sorte.